Bom dia, turma sexto ano, aqui é o professor Alexandre, mais uma videoaula de matemática e hoje damos início ao nosso módulo 4, falando sobre medidas de comprimento de superfície. Não é um assunto novo, já que vocês viram isso no quarto ano, no quinto ano, no sexto ano, vão ver no sétimo ano também, tá bom? Já antecipando. Mas vamos lá. Quando a gente fala de medidas de comprimento de superfície, gente, a gente tem que pensar que é um processo que levou milhões e milhões de anos de evolução. Não aconteceu de uma hora para outra, tá ok? Se você pensar em sistema de medidas, você vê que até hoje em dia existe ainda países, continentes, que ainda adotam medidas diferentes dos padrões, por exemplo, das Américas. E até mesmo dentro dos padrões. Por exemplo, você vê dentro dos Estados Unidos ainda se usa jardas, milhas. No Brasil a gente não usa. Mas no Brasil a gente usa alqueire, hectare, que não usa na França. Mas que em determinados outros países se usa libra, se usa unidades de pesos diferentes, tá ok? Então, tudo isso a gente tem que pensar que é um processo que levou milhões e milhões de anos de evolução. O que a gente vai discutir aqui, que a gente vai rever agora, são as medidas padrões, tá ok? Metro, seus submúltiplos e seu múltiplo. As relações das suas medidas com as figuras, que são perímetros e áreas, e o volume, que é capacidade, tá ok? Vem comigo, vamos começar. Lá na página 104, a gente vai falar um pouquinho de medidas de comprimento. E aí eu sublinhei um trechozinho que diz: qual a sua altura? As medidas fazem parte do nosso dia a dia e estão presentes nas mais diversas situações. A gente não percebe, mas a gente envolve matemática em todo momento em que a gente está praticando ou fazendo, até mesmo parado, a gente está utilizando um conceito. Por exemplo, quando o professor de educação física pede que vocês façam 2 filas por altura, o que vocês usam como padrão? Professor, por padrão a gente vai igualar o ombro de um ao outro e a gente vai ver quem tem aquele ombro com a distância maior ou mais alto. Em contrapartida é o menor, vai ter a menor distância. Então, a gente implicitamente usa o conceito de medida a todo momento. Por exemplo, vamos jogar um queimado na rua. O que a gente faz? Geralmente, para igualar os 2 campos do queimado, alguém se prontifica a contar os passos, tanto de um lado quanto para o outro. Não é isso? Não é assim que funciona? Então, a medida de superfície, ela está implicitamente fazendo parte do nosso dia a dia. Só que às vezes a gente usa e a gente nem sempre vê que a gente está usando esse tipo de medidas, tá ok? Bom, aí no livro vai trazer algumas referências de algumas medidas dos nossos antepassados, tá ok? Por exemplo, palmo, pé, passo, braça, jarda, cúbito. Eu quero chamar a atenção para o cúbito. O cúbito tem uma história muito interessante. Diz que no Antigo Egito um faraó, antes de construir a sua pirâmide, ele desejava que ela fosse a maior pirâmide do mundo. E como o faraó era considerado um semideus ou um deus na terra, ele pegou a distância do cotovelo dele até a ponta do dedo e padronizou isso para todo o Egito como metro cúbito. Cúbito, não é cúbico não, tá? Cúbito. O que ele fez? Produziu milhões e milhões de pedaços de argila com essa distância da ponta do seu dedo até o seu cotovelo. Só que acontece que com a evolução, gente, nem todo faraó era grande como esse. Tinha alguns faraós que tinham estatura menor. Então essa medida começou a ser desusada, ou seja, caiu em desuso. Por quê? Porque não correspondia ao que era daquele faraó naquele tempo. Então você vê que a medida de superfície ela teve conflitos muito sérios, principalmente no aspecto religioso e comercial. Principalmente comercial, ok? Bom,
Como hoje essas unidades de comprimento, pé, braço, mão, não podem ser mais usadas, porque a gente sabe que existem tamanhos diferentes, foi criado para evitar essa confusão o sistema métrico decimal. Preste atenção, decimal. O que quer dizer isso? Casas após a vírgula. E daqui a pouco a gente vai falar sobre essas transformações de casas após a vírgula, tá ok? Bom, método padrão. Durante muitos anos e até pouco tempo atrás, o método padrão era uma barra de platina e irídio guardado na França. Atualmente, o metro é obtido com maior exatidão por meio de um processo científico que permite determinar em qualquer lugar do mundo. Que processo científico é esse, professor? Através da medida da projeção de um tamanho, tá ok? Ou seja, trena, metro, régua, qualquer instrumento de calibre que você tenha como padronizar uma medida. Continuando, página 105. Bom, o metro é usado, por exemplo, para expressar a largura de uma sala, a altura de um prédio, comprimento de um corte de tecido, para medir o comprimento de maiores ou menores, ou distância entre dois países, espessura de moeda. Bom, enfim, para tudo isso, o metro teve que se modificar. Como assim? Ele teve que criar, vamos dizer assim, partes dele. E que partes é esse? Bom, essas partes fazem parte do Sistema Internacional de Medidas, o SI, tá ok? Que são os submúltiplos e os múltiplos. A palavra já fala sub porque está dividido, múltiplo porque está sendo multiplicado. E como é que funciona isso? Bom, os submúltiplos do metro são o decímetro, o centímetro e o milímetro. Aí tem aquela relaçãozinha. 1 metro equivale a 10 decímetros. 1 metro equivale a 100 centímetros. 1 metro equivale a 1000 milímetros. 1 metro equivale a 1/10 de decâmetro. 1 metro equivale a 10 décimos de hectômetro. 1 metro equivale a 0,1 centésimo de quilômetro. Ou seja, eu estou dividindo por 10 ou multiplicando por 10 tantas vezes quanto eu faço o deslocamento de unidade. Então observa aí na figura. Quando eu estou andando para a direita, eu estou multiplicando de 10 em 10. Quando eu ando para a esquerda, eu estou dividindo em 10 em 10. Vamos lá, vamos pegar isso aí de novo. Imagina que eu tenho um número e ele está em decâmetro. Vamos botar aqui, ó, 25 decâmetros. 25 decâmetros, a vírgula está atrás do último número inteiro, já que ela não apareceu entre o 2 e o 5. Ok? Então ela está ali. Imagina que eu quero pegar esse decâmetro e transformar em centímetro. Olha onde eu estou e olha para onde eu vou. Quando eu ando para centímetro, eu estou andando para a direita. E andando para a direita, quantas ordens de superfície? Professor, o senhor vai dar 3 ordens de superfície. Isso quer dizer a mesma coisa que multiplicar esse número 1, 2, 3 vezes por 10, ou seja, por 1000. Já que 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000. Ou seja, a minha vírgula vai ter que andar 1, 2, 3 casas. Então ele passa a ser quem? 25.000 centímetros. Ok, gente? A gente faz a mesma analogia se eu quero transformar, por exemplo, eu tenho 4 milímetros e quero transformar esses milímetros em metros, tá ok? O que eu vou fazer de milímetro para metro? De milímetro para metro, eu vou fazer o processo inverso. Eu não vou multiplicar. Por quê? Porque agora eu vou andar para a esquerda, de milímetro para metro. Quantas vezes eu vou andar de milímetro para metro? Eu vou andar 1, 2, 3 vezes para a esquerda. Ou seja, eu vou dividir a primeira vez por 10, a segunda por 10, a terceira por 10. Ou seja, a mesma coisa que dividir por 1000. Então eu vou andar 1,
2, 3 casas para a esquerda. Levando em conta que a vírgula, novamente, está atrás do último número inteiro no 4, ela vai se deslocar até o 0,004 milímetros para metros, tá ok? Lembraram disso, gente? Aqui embaixo, no quadro abaixo, ele vai fazer essa referência dessa transformação. Olha para cá, ó. Decímetro para milímetro. Decímetro para milímetro ele anda 2. Então ele vai multiplicar 2 vezes por 10. É a mesma coisa que multiplicar por 100. Então, 2 vezes a vírgula vai se deslocar 2 casas. Eu tenho 640 metros e quero converter em quilômetros. Estou andando para a esquerda, então eu vou dividir. Dividir 1, 2, 3. Então é 1000. Então, de novo, a vírgula vai se deslocar quantas casas para a esquerda? Levando que está em conta atrás do último número inteiro, que é o 0. 1, 2, 3. O que vai ficar? 0,64. Eu acho que todo mundo viu isso no 4º ano, no 5º ano. A gente está revendo de novo no 6º ano. Ok? Bom, macetezinho para decorar essa tabelinha, porque todo mundo reclama. Professor, depois do quilômetro vem quem? É decâmetro primeiro ou é decímetro primeiro? O que eu faço? O que eu coloco? Então vai um macetezinho para você memorizar como é que essa tabela funciona. E ela funciona da seguinte maneira. Você vai falar o seguinte: K, Kevin. Hectômetro, H, hoje. Decâmetro, D, dança. M, de metro, mais. Decímetro, D, depois. C, centímetro, come. E milímetro, M, macarrão. Então vamos falar de novo. De novo, vou pegar as letras, ó. Kevin, hoje, dança, mais, depois, come, macarrão. Kevin hoje dança, mais, depois, come macarrão. Dica da minha filha. Eu tenho outra, mas ela não gosta, vou usar a dica dela. Tá ok? Então vamos repetir. K, Kevin. H, hoje. D, dança. M, mais. D, depois. C, come, macarrão. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Tá ok? Continuando. Bom, depois que o Kevin dançou e comeu macarrão, a gente vai lá para 109. Legal? Na página 109, de novo, gente, não é nenhum conceito novo, vocês já viram, tá? A gente só está trazendo mais um pouquinho de informação e acrescentando mais alguma coisa. Mas vamos lá. O que é perímetro? Perímetro, gente, é a soma de todos os lados de uma figura, nesse caso de um polígono. Por que polígono? Porque eles são formados por retas. Se você ver a imagem aí que o Ronaldo, da caminhada dele ao redor da praça, você vai ver aí uma figura geométrica conhecida da gente. Não é um retângulo, porém é um pentágono irregular. Por que pentágono? Ó, um lado, segundo lado, terceiro, quarto e quinto lado. Mas se você for ver todos os lados, são retas. O que vai ser o cálculo da distância percorrida dele? Vai ser o perímetro, tá ok? Aí vamos lá. Tem livro que trata perímetro pela letra P. Tem livro que trata perímetro pela letra e o número 2 e P. Eu não vou entrar no mérito de um, de outro, tá ok? Fica a critério de vocês. Eu, particularmente, gosto de perímetro 2P. Aí você vai falar, por que 2P, professor? Porque eu entendo que a soma de tudo ainda pode ser dividido por 2, porque a operação inversa da multiplicação que acontece por 2 e P é dividir por 2, que é o semiperímetro, que o livro não traz, mas a gente vai falar, tá bom? Mas se você quiser usar o P, por mim não tem problema nenhum. Só que no semiperímetro você vai ter que escrever semiperímetro. Eu coloco assim, ó, perímetro 2P e semiperímetro
eu uso o P. Por quê? Porque eu sei que o inverso da multiplicação por 2 é dividir por 2. Aí é critério de cada um, mas vamos lá. Então, recapitulando, o Ronaldo está dando a volta lá na praça. Essa praça tem medidas 210, 150, 170, 50 e 100. O que vai ser o perímetro da caminhada dele? Vai ser a soma de todos os lados dessa figura, desse polígono, tá ok? Presta atenção, perímetro só existe em polígono. Pessoal, tinha uma questão lá no teste que tinha uma circunferência, pediu para calcular o perímetro. Não existe perímetro de circunferência. Por quê? Isso aqui tem reta, gente? Não, isso só tem curva, professor. Ah, mas existe uma forma de calcular a superfície de uma circunferência? Tem, a gente chama de comprimento da circunferência, que a gente vai ver somente ano que vem, tá bom? Mas esse ano eu vou me prender o seguinte, o que é perímetro? É a soma de todos os lados de um polígono, de retas, tá ok? Que podem ser regulares ou irregulares, que é o caso do nosso pentágono aqui, que é irregular, tá ok? Bom, somando tudo, 680 metros. Outra coisa, cuidado com perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados de um polígono que tem a mesma unidade de superfície. Como assim, professor? Metro, 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 metro e metro. Qual é a pegadinha com a brincadeira? Centímetro, decímetro, quilômetro, hectômetro. O que aconteceu agora? Mudou, professor. Cada um está uma unidade de superfície diferente. O que eu vou ter que fazer? Transformar. Por isso que a gente falou da transformação ainda agora. Então toma cuidado com isso no perímetro, tá? Se você pegar um perímetro de uma figura e as unidades estão diferentes de superfície, você vai ter que transformar. Multiplicando por 10 quando você anda para a direita e dividindo por 10 quando anda para a esquerda, tá ok? Bom, recapitulando, perímetro é a soma de todos os lados de um polígono. Então, imagina o seguinte, eu quero o perímetro desse triângulo aqui, é a soma de 3 mais 5 mais 6, 14. Eu quero o perímetro desse octógono, 8 vezes 2. Por que ele não somou todos os dois, professor? Porque o 2 está se repetindo 8 vezes. Então, quando ele é regular, o que quer dizer regular? Tem os lados de medidas iguais. Eu posso multiplicar o número de lados pela medida do lado. Por exemplo, um quadrado de lado 4. Um quadrado de lado 4, eu não preciso somar 4 mais 4 mais 4 mais 4. O perímetro é 4 vezes 4. O perímetro é 16, tá ok? Somente quando for regular, tá ok? No caso aqui, ó, eu tenho um heptágono, perdão, eu tenho um hexágono que não é regular. Ah, posso multiplicar o 6 pela medida? Não, porque as medidas é 5, 4, 1, 2, 3, 2 são diferentes. Então eu vou ter que somar as 6 medidas, tá ok? Então o que é o perímetro? 17. Professor, o senhor falou do tal do semiperímetro que o senhor chamou de P. O que é o semiperímetro? Gente, o semiperímetro, ele é a metade do perímetro, ou seja, é o perímetro dividido por 2. Por exemplo, esse triângulo tem perímetro 14. Se eu quero calcular o semiperímetro, é só pegar esse 14 e dividir por 2, é 7 centímetros. O perímetro desse octógono é 16. Eu quero calcular o semiperímetro. É pegar esse 16 e dividir por 2. É 8 centímetros. Não esqueça a unidade, tá? Ah, professor, o perímetro desse aqui é 17. O que é o semiperímetro? É a metade do perímetro. É pegar o 17 e dividir por 2. 8,5 centímetros. Por isso que a gente falou que é o sistema decimal. Olha as casas decimais que vai acontecer, tá ok? Fique esperto nisso, tá? Bom, eu espero que possa ter ajudado vocês aí a relembrar esses conceitos, tá ok? Talvez muitos de vocês não tenham visto o semiperímetro, tá vendo agora? É um conceito novo, mas é um conceito bem simples, ok? E para isso, eu vou pedir que vocês façam para casa, da página 106 a 108, 106 a 108 e 110 a 111. Repetindo, 106 a 108,
110 a 111. Não esqueça do Kevin hoje dança, hein? Legal? Outra coisa, gente, para não dançar como o Kevin, prestem atenção no trabalho do bimestre. Novamente, pessoal, é um único trabalho envolvendo as 5 disciplinas: português, matemática, geografia, história e ciências. Vocês vão produzir um artigo, vão produzir um texto, vão produzir uma reportagem envolvendo notícias das 5 disciplinas sobre o Covid, tá ok? Tem gente fazendo trabalho só de geografia, só fala de região, mas não fala de vacinas, não fala de tratamento, não fala da história das epidemias, tá ok? E outra coisa, gente, o texto tem que estar interligado. Por exemplo, se eu começo a falar de Covid, eu estou falando de uma infecção, de um vírus que é transmitido pelo ar. Então já começo por onde? Por ciências. Lógico que o português vai estar a todo momento. Concordância, regência, tempo verbal, acentuação, vírgula, pausa. Já começo por aí. Aí de ciências, eu posso cair para matemática. Por quê? Eu vou falar dos números. Tem um número de tantos infectados no Brasil, tantas pessoas foram curadas, tantas pessoas ainda estão doentes, tantas pessoas morreram. Aí eu já posso cair para geografia. Olha, dessas tantas pessoas curadas, a maioria foi na região sudeste. Na maioria que morreu foi na região nordeste. Você está vendo? Na região nordeste é onde? Pernambuco, em Alagoas. Você vai começar a trabalhar as notícias de acordo, de novo, das 5 disciplinas e o que cada professor está pedindo, tá bom? É um único trabalho para as 5 disciplinas. Novamente, monta o texto, lê o texto, relê, ensaia antes de gravar, tá ok? É áudio, não é vídeo, não? É só para ouvir a vozinha de vocês, porque tem muita gente que tem dificuldade de ficar em frente a uma câmera e ser filmado. Então o trabalho em áudio é muito mais fácil, ninguém vai te ver, só vai ouvir tua voz. Então, fiz o texto, professor, botei lá todas as informações das 5 disciplinas. Ensaia a primeira vez para você ver o tempo, se está dentro dos 5 minutos, se não está, tá ok? Ensaia uma terceira, uma quarta, uma quinta, para não ficar aquele negócio. Covid é uma epidemia, vai ficar feio, né, gente? Então, ensaia bastante. Quando você vê que está tranquilo, que você está conseguindo falar bem, aí você grava. Tá bom? Lembrando que isso conta como nota do bimestre, tá bom? Gente, fique com Deus. Continue aí na sua casa, cumprindo essa quarentena e até a nossa próxima videoaula.